Olá, como é que você está? Já estamos prontos aqui para mais uma vez darmos continuidade às lições da Escola Sabatina. E hoje nós iremos fazer uma lição número 13, mas antes nós temos um momento bem especial que vai somar 6 minutinhos e meio. E nós iremos fazer uma recapitulação desse livro maravilhoso de Deuteronômio, né? A verdade presente em Deuteronômio. Nós iremos fazer uma recapitulação das 12 lições e depois nós daremos continuidade normal à lição número 13. Então seja bem-vindo a partir desse momento, aproveite bastante, recapitule essas lições e vai ser rapidinho, são 6 minutinhos e meio. Para isso nós faremos uma oração. Amorável Deus e Pai, a sua bondade é infinita e o Senhor tem usado as profecias, tem usado todas as ferramentas que a Bíblia contém para que nós aprendamos mais de Ti, aprendamos mais da sua bondade, do seu amor, aprendamos mais para o nosso dia a dia. Por favor, nos dê a luz que necessitamos para a compreensão da sua palavra, através dessa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Que Deus seja louvado por Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Então, Deuteronômio é um livro maravilhoso que faz parte do 5º livro, né, do Pentateuco, da Torá. E, na verdade, Deuteronômio é um livro de repetição de tudo aquilo que foi ensinado. Tudo aquilo que Deus ensinou ao seu povo, eles já estariam, por exemplo, no contexto que nós devemos entender, esse povo já estava prestes a entrar na Nova Canaã. E esse povo já estava prontinho, e aí veio as informações de Deuteronômio. É uma repetição da lei, e que vem ensinar, reforçar. Um livro que foi feito por Moisés só com o propósito de reforçar tudo aquilo que eles aprenderam nesse livro do Pentateuco e da Torá. Então, vamos lá. Na lição número 1, Deus tem uma mensagem presente e a citação, ela é feita, inclusive, Deuteronômio, é feita uma citação em Mateus, é feito em Marcos, Mateus 4, Marcos 7, Marcos 10, João 5. Então, a lição número 1, ela veio fazendo essa citação. A lição número 2, que nós já vimos, né, uma recapitulação sempre é importante, a lição ela mostra a história de Moisés, propriamente dito, né? Moisés está 100% presente no livro de Deuteronômio. Aí você até perguntaria, né? Fala assim, poxa vida, né? Deuteronômio só é Moisés. Na verdade, Moisés ele foi usado por Deus, né? É um instrumento que foi usado por Deus para um propósito de apresentar Cristo a esse povo. E isso se estende a nós, nas nossas vidas. Isso é muito importante. Então, vamos entender que a lição número 2 é mostrando Deus conduzindo o seu povo, uma paciência de 40 anos no deserto, instruindo com muito amor esse povo. E o que Deus faz hoje? A mesma coisa com o seu povo. A mesma paciência, o mesmo amor, a mesma dedicação e o perdão e a salvação que acompanham o nosso Deus. Lição número 3 vem falando da aliança eterna. Deus, ele, através das alianças, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. As alianças de Deus são feitas citações dessas alianças, claro, elas são repetitivas, mas são feitas 272 citações de aliança, sobre aliança. Então, isso para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, são feitas 33 citações de aliança. Então, olha que, se nós formos medir corretamente, nós vamos ver que o único que não cumpriu essas alianças foi o próprio povo. Deus sempre cumpriu essas alianças. Bem, lição número 4. Ame o Senhor,
seu Deus. Esse é o título da lição. Lição número 4 vem falando que Deus, ele não divide e não gosta de dividir a adoração que é prestada a ele. Então, infelizmente, é isso que vem mostrando para nós, né? Deus vem mostrando para nós nessa lição o que vem a ser amar e temer a Deus, né? Amar e temer a Deus, isso é fato. Temer a Deus, ter respeito aos preceitos de Deus, não brincar com o santo nome de Deus. Isso é a 4ª lição que vem passando para nós. A 5ª lição, os estrangeiros no meio de vocês. Isso é a 5ª lição. Vocês sabem que nós gostamos e falamos que assim como Deus cuida dos passarinhos, cuida da natureza em geral, imagine Deus cuidando então dos estrangeiros. Imagine o amor que Deus tem pelos estrangeiros, né? Então é isso que vem falando a lição número 5. Ela vem chamando o seu povo para ter respeito pelos estrangeiros. Então, se você for olhar a nível de Brasil, nós vemos que o Brasil é um país extremamente acolhedor. Extremamente acolhedor. Esse amor que Deus fala de nós termos ao estrangeiro se deve também a esse amor e a esse respeito que nós temos ao estrangeiro. O Brasil é um dos países mais receptivos que tem. Ultimamente, o país foi muito receptivo com angolanos, com haitianos, principalmente agora, né, com a crise terrível na América Latina, os venezuelanos, fora bolivianos, peruanos, que são agraciados aí com a recepção desse povo, né? Então, amemos os estrangeiros, essa é a tônica da lição. Lição número 6, que nação há tão grande, né? Então, a nação, quando tem estatutos, quando tem juízos perfeitos, ela é admirada, inclusive por outras terras, por outros povos. Então era isso que era o propósito de Deus. Infelizmente, esse povo, muitas vezes ele caiu, mas claro que as leis, os estatutos sempre ficaram. Então nós temos que entender que isso é um bem a toda a nação e hoje é um bem para nós também. Lei e graça. E ainda dizem que a salvação, no Antigo Testamento, né, a lição número 7 vem falando sobre lei e graça, e que o Antigo Testamento, a salvação era pela lei. E agora, no Novo Testamento, a salvação é pela graça. Então, nós devemos entender o quê? Que a salvação sempre foi pela graça. Sempre, no Velho, no Novo Testamento. A salvação sempre foi pela graça. É Deus operando em nós e por nós. Então, não há como a gente relutar e ficar achando evasivas. A salvação veio de Jesus. E ele morreu na cruz para salvar a mim e salvar a você. É lógico que uma vida transformada faz com que eu obedeça a lei. Por constrangimento, por entender quem me salvou. E, para finalizar sobre lei e graça, nós devemos entender que eu sou salvo pela graça. Todavia, eu serei julgado pela lei. Ok? Lição número 8. Escolham a vida. Escolham a vida. O que vem a ser essa lição? Deus fala em dois momentos. Ele fala sobre bênção e fala sobre maldição. E ele pede que nós escolhamos as bênçãos, né? Então, nós estamos, irmãos, numa guerra. Nós precisamos entender que contexto que nós estamos. Nós estamos numa guerra. E se nós estamos numa guerra, nós precisamos escolher se nós queremos bênção ou maldição. Por que nós falamos isso? Porque a maldição, muitas vezes, ela vem com uma roupagem de coisas cheirosas, bonitas, várias coisas que acabam trazendo essas pessoas para a maldição. Então, há coisas que parecem ser para o bem, mas trarão maldição e desgraça para a vida das pessoas. Lição 9, convertam seu coração. Buscar a Deus de todo o coração. O que é converter? A lição fala converter seu coração.
Quando você está numa rua e você vai virar à direita, é uma virada à direita, você está quase que chegando no teu caminho. Mas quando fala para você converter, retornar, é porque a gente está realmente num caminho completamente errado. Então é isso. Você também já ouviu falar que, infelizmente, existem irmãos da mesma fé que estão batizados, entraram no tanque batismal, mas infelizmente ainda não estão convertidos. Era essa a lição que aprendia, que mostrava que esse povo, ele aceitava, falava de boca que queria obedecer a Deus, mas às costas, a boca pequena, esse povo se pervertia novamente. Por isso é que as alianças eram corrompidas. As alianças, infelizmente, eram corrompidas. 10. Lembrem-se e não se esqueçam das coisas. Lembre-se e não se esqueça, é Deus fortalecendo tudo aquilo que foi ensinado na lei, fortalecendo para que não houvesse voltar atrás. O que não houvesse algo para voltar atrás. Obedecer com fidelidade, de maneira fidedigna a Deus. Lição número 11, vem falando Deuteronômios e os escritos posteriores, né? Então nós vemos o quê? Jeremias, Miqueias, o rei Josias, todos eles aprenderam muito com Deuteronômio. Então, nós também podemos aprender. Nós podemos voltar atrás e ver esse resumão da lei, que é Deuteronômio. Vamos melhorar nossa conscientização, vamos nos reconciliar com Deus através de Deuteronômio. Lição número 12, Deuteronômio no Novo Testamento. Então, Deuteronômio ele é tão importante que ele é citado em Salmos, em Isaías, é citado em Mateus. Então, olha como ele é utilizado fortemente. Por quê? Porque o primeiro livro era realmente o Velho Testamento. Jesus Cristo usou o Velho Testamento. Então, nós não podemos entender, tem pessoas que falam que gostam do Novo Testamento, outros falam que o Velho Testamento não vale mais, sabe? O contexto todo é justamente os dois livros, Novo e Velho Testamento. Que Deus seja louvado. E nós entraremos agora na lição número 13, e a lição número 13, ela é importante. Vamos dar prosseguimento agora à lição, não falei que era rapidinho? E nós vamos ler o verso para memorizar. O verso para memorizar está em Judas 9, né? Não tem capítulo, é só o verso. Fala assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito de Moisés, ousou pronunciar a sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor que repreenda você. Então a lição número 13, ela vem fazendo uma citação sobre a ressurreição de Moisés. Interessante que Moisés, ele fez a sua caminhada, trabalhou de mãos dadas ali com Deus, era uma pessoa muito querida por Deus, né? E era tão querida que quase ele pôde ver a face de Deus. E Deus falou para ele: olha, se você ver minha face, você vai ser fulminado. Então, ele passou de lado, mas deu para ver de costas a Deus. Então, era uma pessoa muito querida por Deus. Mas, mesmo assim, Deus não permitiu que ele entrasse em Canaã. Mas como que pode querer também, né? Então, a lição ela vem tratando essa ressurreição sobre alguns temas, né? O pecado de Moisés. Por que Moisés não entrou em Canaã? Por que ele não entrou? Né? A morte dele, a ressurreição de Moisés e a ressurreição dos redimidos. É um tema que hoje nós falaremos, né? Então, vamos rapidinho. Moisés começou seus discursos registrados em Deuteronômio, e nos campos de Moabe, ao lado do Jordão, de frente para Jericó, foi quando Moisés subiu até esse monte, foi até
o cume, e lá ele acabou, lá no cume de Pisga, né? Lá no cume de Pisga, ele acabou morrendo, e os próprios anjos de Deus enterraram Moisés. Bom, mas como que isso sucedeu e por que que isso sucedeu, né? Então, o pecado de Moisés, né? O pecado de Moisés, a nossa lição de domingo, fala da parte 1. Parte 1, o que seria a parte 1? Seria o gatilho, né? O pecado de Moisés, como que começou esse pecado? Então, vamos ver o que fala em Números 25, 20, verso 5. Esse povo, ele estava murmurando demais para Moisés. Moisés já estava há 40 anos com esse povo. E esse povo murmurando. E teve um fato gritante nesse momento, que a irmã de Arão e Moisés, né, a Miriam, ela faleceu. E eles estavam perturbados. Sabe que uma pessoa que está enlutada, né, ela fica um pouco desequilibrada, né? E acusaram, né? Nesse verso em Números 25, o povo acusava Moisés, ainda falava de coisas do Egito. Então, olha só a tribulação que vivia ainda a vida de Moisés, 40 anos, né? E ele havia perdido a conta de quantas vezes esse povo já tinha se rebelado contra ele. E aí o que aconteceu? Inicialmente, como outras coisas, nessa situação de raiva e tudo mais, Moisés, ele deveria, para conseguir água para esse povo, falar com a rocha. A rocha, irmãos, a rocha representava, para aquele momento, Jesus Cristo. E o que aconteceu? Moisés foi e bateu na rocha com o cajado. Ou seja, ele bateu no próprio Cristo. E veio água, jorrou água, mas esse pecado, Deus acabou considerando que ele não entraria na terra de Canaã. Ele viria à terra, viria ao longe essa terra, mas ele não entraria. Era o pecado dele. Então, nós vemos aí na lição de domingo qual foi o fato, né, que aconteceu. E vimos a consequência. A consequência foi que Deus não permitiria que ele entrasse na terra de Canaã. Quem que entraria? Só entrou ainda daquele povo que começou a jornada no deserto, junto com Moisés. Quem entraria seria somente aqueles que foram fiéis a Deus, Josué e Calebe. Só os dois que entrariam vivos. O restante todos morreram. E Moisés teria que subir até o monte, né? O monte lá de Horebe. Acabaria, Deus falou para ele, falou assim, olha, sobe lá no monte que você vai morrer. E você vai morrer e você não vai ver a terra, ok? Ele falou, tá bom, então eu vou subir até o monte e vou morrer, ok? Tá bom, então eu vou subir e vou morrer. E assim, ele acabou, infelizmente, acabou subindo e acabou em Patriarcas e Profetas, fala alguma coisa sobre esse fato, né? Lá em Patriarcas e Profetas, na página 471, 472, vem falando para a gente que, revendo os resultados de seus trabalhos, sua vida de provações e sacrifícios, Moisés tinha a impressão de que quase tudo havia sido em vão. Olha só, imagina ele subindo aquele monte. Ele subiu, o monte era tão alto que ele via Jericó. Ao longe ainda, do outro lado do Rio Jordão, né? Ele via a cidade, a muralha de Jericó, via a cidade de Jericó. E ele começou a pensar isso que está lá em Patriarcas e Profetas, que ele achou que tudo isso era em vão. E ele realmente, ele acabou morrendo, né? Acabou morrendo e teve a sua consequência, né? E a morte de Moisés, ele ficou sozinho na montanha. Ele acabou lembrando certamente de todo esse passado de 40 anos, né? E acabou morrendo, né? Vamos para terça-feira, agora quarta-feira. E na quarta-feira a lição fala sobre a ressurreição de Moisés, né? A ressurreição de Moisés, ela vem acompanhada do verso em Judas, que nós lemos, né? Mas Judas 1:9,
Judas 1,9 fala assim: mas o arcanjo Miguel, isso na quarta-feira, né? Fala, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, Jesus, o Senhor te repreenda. Então, Moisés morreu, foi enterrado pelo próprio Deus, como fala lá em Deuteronômio 34, né? Mas esse não foi o fim da história. Ele foi chamado à ressurreição. Que maravilha! Foi chamado à ressurreição. Olha que bênção. Então, nós vemos aí. Mas havia Satanás. Satanás, nós sabemos que Moisés tocou com o cajado na rocha. Ele bateu e a rocha representava Jesus. E Satanás estava lá. Satanás estava lá. Mas Satanás, ele dizendo, ele não é justo. Ele cometeu o mesmo pecado que eu. Ele queria ser como Deus. E ele bateu na rocha, ele é meu. Assim falou Satanás. A redenção ainda não tinha sido efetuada. Moisés não podia ser ressuscitado. Mas, no entanto, ele foi. Por que ele foi ressuscitado? Porque tem pessoas que não gostam dessa comparação, né? Mas Jesus morreria no futuro na cruz. E ele... a morte, aquele momento que Moisés seria ressuscitado, seria como um cheque pré-datado. Né? As pessoas não gostam dessa comparação, mas eu gosto muito. Ou uma promissória a ser paga. Então, Moisés foi o primeiro a ser ressuscitado, e nesse momento, o cheque desse pagamento seria Jesus Cristo no Calvário. Olha que bênção maravilhosa. Então, vocês já entenderam, né? Se Jesus não tivesse aceito naquele momento, aonde até suor de sangue ele foi acometido, imagine que se ele tivesse voltado atrás, se ele tivesse jogado fora todo aquele propósito e falasse, olha, vocês estão com seus pecados, vocês que morram, né? Não é o caso, né? Jesus foi maravilhoso e ele... aquele cheque pré-datado da ressurreição de Moisés foi pago na cruz. Que bênção, né? Glória a Deus por isso. E baseado no sacrifício que Jesus faria com ele, Moisés ganhou o prêmio muito maior do que colocar os pés em Canaã. Vocês percebem que havia uma amizade impressionante com Moisés? Deus e Moisés, desde a sarça ardente, né? A humildade de Moisés, os 40 anos de fidelidade a Deus, tudo isso causou uma enorme consideração de Deus com Moisés. E ele parecia, quando ele subiu ao monte, que ele seria derrotado, né? Foi derrotado, não vai entrar em Canaã, mas Deus deu um prêmio que impressiona qualquer um. A ressurreição, ele simboliza essa ressurreição, a ressurreição nossa. Se nós morrermos em Cristo, ou aqueles que já morreram em Cristo, ele representa essa ressurreição. Que Deus seja louvado por esse momento. Então, eu vou terminando que a última lição de quinta-feira fala sobre a ressurreição dos filhos de Deus, e fala assim, está lá em 1 Coríntios 15, 52, que fala assim, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 52. Moisés foi o primeiro a se erguer para a vida eterna, e em seguida algumas pessoas também o fizeram. Lá em Mateus 27 também fala sobre isso, quando Jesus ressuscitou, então várias pessoas ressuscitaram também, e está lá em Efésios 4, 8, também fala a mesma coisa, né? E quando Jesus voltar, todos os que morreram, crendo nele, serão ressuscitados. Amém? Então todos serão ressuscitados. E
eu fecho da seguinte maneira, que Satanás, irmãos, Moisés ressuscitou, e Satanás, isso está em História da Redenção, um livro magnífico, na História da Redenção, na página 177, ela fecha, Ellen White fecha com chave de ouro, falando o seguinte: Satanás ficou muito feliz por ter conseguido que Moisés pecasse contra Deus. Por causa dessa transgressão, ele caiu sob o domínio da morte, e se ele tivesse permanecido fiel, a sua vida não teria sido estragada por essa transgressão. Por não dar glória a Deus, quando a água saiu da rocha, ele poderia ter entrado na terra prometida e sido levado para o céu sem passar pela morte. Miguel, isto é, Cristo, e os anjos que enterraram Moisés desceram do céu depois que ele permaneceu na tumba por algum tempo e ressuscitou para levá-lo para o céu. Essa é a última lição. Se nós morrermos em Cristo, vamos fazer corajosamente como Moisés. Vamos subir ao monte e nós vamos morrer. E vamos aguardar no Senhor essa bendita promessa que Deus nos deu e que Deus, Ele nos entrega a cada dia. As promessas de Deus são infinitas e nunca nenhuma delas deixou de ser cumprida. E eu passo para vocês que confie em Deus. Se você está relutante, Deuteronômio, leia de novo esse livro magnífico que é da lei e que dê glórias a Deus. Deus não veio avisar através de Deuteronômio o seu povo do passado. A bênção que a Igreja Adventista fez planejando esse livro há muito tempo, já há anos que esse livro está planejado, é para o tempo presente. Então nós devemos nos voltar para a lei de Deus e agradecer e sermos felizes, porque nós temos uma lei, um Deus que se preocupa com uma riqueza de detalhes em sua lei. Por isso que Deus abençoe a você, a sua vida, e nós já entraremos no livro de Hebreus. A próxima lição será o livro de Hebreus, uma bênção magnífica também, certamente, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Oremos para finalizar. Amado Deus e Pai, abençoe a cada um que está assistindo essa lição, esse final de lição, a lição número 13. Abençoe as suas vidas, que nós possamos, Pai, ter uma mudança, uma transformação em nossas vidas. Que o oleiro maravilhoso nos quebre e nos molde ao seu querer. Em nome de Jesus, somos agradecidos. Amém. Até a próxima.